Olá a todos, meu nome é Henrique Ferreira da Silva, fui orientado pelo professor Ed Klieger nesse trabalho, cujo título é Retorno óptico interface cérebro-máquina durante o ortostatismo, impacto no tempo de sustentação com apoio mínimo em uma pessoa com lesão medular completa. Bom, para fazermos a introdução desse trabalho, é preciso conceituar algumas coisas importantes. A primeira delas é a de lesão medular completa, que corresponde a uma injúria que acontece na medula espinhal, que causa prejuízos e déficits motores e sensitivos abaixo do nível dessa lesão. Para contornar essa deficiência, é utilizado a interface cérebro-máquina, chamada de BCI. Através da BCI, sinais neuroelétricos captados através do cérebro do indivíduo são enviados a um computador e através desse computador é possível fazer o controle de certos objetos. O objeto frequentemente controlado pela BCI é a FES, a estimulação elétrica funcional. Através dessa tecnologia, a partir de uma estimulação nos músculos paralisados por conta da lesão medular, é possível fazer o movimento do músculo paralisado. Outro conceito importante é o retorno áptico. Retorno áptico é um feedback sensitivo em que todos nós temos e pode ser dividido entre tátil e sinestésico. No tátil, existe a captação e a interpretação do toque e das vibrações. Já no sinestésico, é possível fazer a interpretação da propriocepção. Através dessa tecnologia de retorno áptico, é possível fazer a transmissão de informações. Essas informações podem ser simples, como um sim ou não, ou até um pouco mais complexas, como aproximar-se de certos objetos, ou até mesmo o toque sobre o membro paralisado por conta da lesão medular. Então, o objetivo desse trabalho é verificar a aplicação de um sistema de controle BCI FES junto com HF em uma pessoa com lesão medular completa durante o ortostatismo. E para isso, vai ser considerado diferentes níveis de apoio manual: o total com as duas mãos, parcial com apenas uma mão ou sem nenhum apoio. Esse é um projeto piloto que contou com apenas um participante, que aqui vai ser chamado de BCI usuário, do sexo masculino, com 51 anos, trauma raquimedular há 11 anos, no nível de T6. Quanto à BCI, ela vai ser captada através do eletroencefalograma e tudo isso vai ser controlado através do computador em um software chamado de OpenVibe. Existem uma série de etapas dentro desse software. A primeira delas é a checagem de sinal, depois a gente vai fazer a aquisição dos sinais do eletroencefalograma e depois a parte mais importante, que é o treinamento da imagética motora, em que o indivíduo fica à frente do BCI usuário e vai emitir comandos para ele pensar que está realizando um movimento de ficar em pé e até mesmo tentar ficar em pé ou movimentar a perna. Serão feitas cerca de 10 a 15 tentativas de imagética pelo BCI usuário. Ao final da imagética motora tem uma filtragem dos sinais, eliminando qualquer ruídos. E depois o classificador, o LDA, ele dá uma porcentagem da imagética motora. Essa porcentagem ela corresponde à capacidade que o BCI usuário ele teve de pensar em um padrão de imagética motora. Quanto maior a porcentagem, mais fácil será o controle da FES, que é a próxima etapa. Na FES, a gente vai monitorar o sinal captado pela BCI e a gente vai pedir para que o BCI usuário ele pense que está realizando um movimento, ou até mesmo faça, treinado na imagética motora. Quando ele conseguir realizar uma certa porcentagem, que seria o threshold, vai ser emitido um gatilho, um feedback sonoro do aplicativo que a gente controla a FES, permitindo que o BCI usuário ele faça a ativação dela. Ele só será ativado caso ele exerça cerca de 20% do seu peso sobre a barra paralela. Então tem ativação, acontece o choque e ele fica em pé. Ele consegue controlar a FES incrementando mais choque, colocando mais peso sobre cada barra paralela, ou se ele colocar todo o seu peso, suspender todo o seu peso, ele consegue desligar a FES também.
Essa é a interface do aplicativo que a gente controla. Aqui a gente tem a conexão Bluetooth com o gateway. Depois a gente estimula uma intensidade mínima para que a perna dele fique em total extensão. Aqui a gente coloca o peso. O peso pode ser colocado manualmente ou, se ele ficar em total suspensão sobre a barra paralela, ela consegue identificar o peso também. E aqui seria a aplicação da FES, a última etapa. Bom, e o retorno áptico ele entra nesse trabalho porque, como o indivíduo ele não tem nenhuma sensibilidade sobre os membros inferiores, a propriocepção perdida ela vai ser mimetizada através de uma tecnologia. Bom, e para isso a gente desenvolveu no nosso laboratório, a gente reutilizou uma balança comercial em que foram reutilizadas suas 4 células de carga. Cada célula de carga dessa balança consegue identificar o peso, ou seja, a pressão que o pé exerce sobre a balança, o antepé e o retropé esquerdo e direito do participante, do BCI usuário. Também ligado às células de carga tem atuadores que são posicionados de maneira a transmitir essa pressão. Esses atuadores são posicionados em regiões em que o BCI usuário ele tem sensibilidade, que são na região anterior e posterior do seu tronco, ou seja, no seu peitoral e na sua escápula. Para ficar mais clara, imaginemos que o BCI usuário ele exerce uma pressão no seu retropé direito. Então vai vibrar, o atuador vibracional ele vai indicar através de pulsos vibracionais que ele está aumentando a pressão na sua escápula direita. Se ele fizer no seu retropé esquerdo, o atuador mimetizando a região retropé esquerda na escápula vai vibrar. E o mesmo acontece na região anterior, no seu antepé direito, vai vibrar aí seu peitoral indicando a região anterior. E no seu esquerdo vai acontecer a mesma coisa. Bom, esse é o aplicativo que a gente controla tudo, a gente insere a massa do BCI usuário, pede para que ele fique em equilíbrio, e a partir desse equilíbrio a gente inicia, e caso ele vá para frente, para trás ou para o lado, aí sim vai começar as vibrações, indicando mudanças posturais. O impacto dessas mudanças posturais, o impacto do retorno áptico, ele vai se dar através dos níveis de apoio. O apoio parcial ou sem nenhum apoio. A ideia seria que através do retorno áptico ele ficaria mais tempo sem nenhum apoio ou nesse apoio parcial, sem nenhuma das mãos, ele ficando sem nenhum controle da barra paralela ou apenas com uma mão. Então aqui ele está sem o HF nesse vídeo, ele está ficando em apoio mínimo, com apenas uma das mãos. E aqui ele vai tentar ficar sem nenhuma das mãos aqui. Já nesse vídeo aqui ele está com HF, a gente vê aqui. E aqui ele está ficando com apenas uma das mãos, com apoio mínimo. Esse seria o apoio mínimo. Bom, quanto aos resultados, a gente fez 3 dias distintos que a gente pegou esses dados. Entre as variáveis, a gente analisou o tempo total de ortostatismo, quanto tempo ele ficou em pé, o tempo com apoio mínimo e o número de tentativas que ele teve com apoio mínimo, sem e com o retorno áptico. A gente vê aqui com o tempo total de ortostatismo com o retorno áptico, ele foi menor do que sem o retorno áptico. Já quando a gente analisa a variável mais importante, que seria com o apoio mínimo, ou seja, com apenas uma ou sem nenhumas mãos pegando na barra paralela, com o retorno áptico ele foi ligeiramente superior, chegando até quase o dobro sem o retorno áptico, no tempo em segundos. Ele também tentou mais ficar com o retorno áptico, ele teve aquelas tentativas de ficar com apoio mínimo do que sem o retorno áptico. 7,33 contra 4,33.
Esses são os resultados brutos de cada dia, nos 3 dias. Quando a gente vai analisar o tempo total de ortostatismo, no dia 1 ele foi ligeiramente inferior, mas no dia 2 ele foi extremamente superior com o retorno áptico do que sem o retorno áptico, ficando até quase 120 segundos. No dia 3 ele foi ligeiramente superior com o retorno áptico. Bom, nossos resultados eles possuem algumas limitações. A primeira delas é que foi feita com apenas um BCI usuário, em 3 dias, em apenas 3 dias. Mas existem coisas intrínsecas a ele e à lesão medular que favorecem e impactam de maneira muito maior no tempo de ortostatismo, que seria a primeira, a fadiga neuromuscular. A gente sabe que esses indivíduos eles possuem uma mudança de tipos de fibra muscular do tipo lenta para rápida. Esses tipos de fibra elas entram em fadiga com um tempo muito menor do que o normal, então ele não consegue ficar muito tempo em pé. E outro impacto mais importante seria a hipotensão ortostática. Esses indivíduos com lesão, eles têm uma sobreposição do parasimpático sobre o simpático. Então, o sangue que seria para os órgãos vitais, como o cérebro, eles vão para a periferia e fazem com que ele se sinta um pouco hipotenso e precise sentar. Bom, em conclusão, então, a gente vê que a análise descritiva do HF com o sistema do BCI fez, ela impõe um pouco de cautela nessa interpretação, porque fatores intrínsecos, eles ditam muito mais do seu impacto quanto ao tempo do que necessariamente a tecnologia desenvolvida. Então, para trabalhos futuros, a gente vai tentar mudar essa análise descritiva do tempo para um acelerômetro triaxial, que em tempo real consegue identificar o controle, não só o controle, mas o desequilíbrio do participante, do BCI usuário, sobre a balança, que seria uma forma mais efetiva. Também a gente vai tentar com canais individuais de fez sobre a perna do participante, do BCI usuário, a gente vai tentar fazer com que ele dê os seus primeiros passos em suspensão. Aqui eu agradeço ao El, ao Lehner e à Bolsa Araucária.